Quero convidar você se sentando e pegando comigo a sua Bíblia, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1 e no versículo 39. Pessoal, no seu lado, se tiver algum lugar livre, que caiba mais uma pessoa, fica com a mão levantada para o pessoal que está em pé ir se sentar, porque a recomendação é para que todos fiquem sentados. Pessoal, então quem está em pé, vê quem está com a mão levantada e senta lá do lado desta pessoa, por gentileza. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 39. Com a mão erguida mesmo, do jeito que você está, para alguém sentado do seu lado, olha para esse irmão, para essa irmã que está do lado, e diz para ele profeticamente: a mamãe te ama demais. Diga para quem está do outro lado: você não está entendendo. Você não está entendendo. Diga para ele: você não está entendendo. A mamãe te ama muito. Amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos, sou casado com a Marina, está em casa, não pôde vir hoje, está cuidando da Gabriela, do Bernardo. Nós participamos do grupo de oração Caminhando com Maria já tem alguns anos, e para mim hoje estar aqui pregando a palavra, falando da mamãe, da Virgem Maria, é uma alegria muito grande. Por isso eu louvo a Deus e quero oferecer essa pregação para todas as mães que aqui estão. Quem são mães? Levanta a mão. Quero oferecer essa pregação para todas as mães. Ontem foi o Dia das Mães. Esse mês de maio a igreja dedica a Maria, o mês de Maria. Dia 13, Nossa Senhora de Fátima. Então eu quero também oferecer essa pregação a Nossa Senhora. Ela que cuida de mim, ela que cuida de cada um de nós. Amém? Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 39, vai dizer assim: naqueles dias Maria levantou e foi às pressas à montanha, uma cidade de Judá. Entrou em casa de quem? De quem que era a casa? E saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria e a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel ficou cheia do quê? Diga para quem está do seu lado: a mamãe chegou, o Espírito chega, meu filho. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra de vir em mim à casa do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu-se de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que cresces, pois se hão de cumprir todas as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E a partir do versículo 46 nós vamos ver Maria cantando o seu Magnífica. E eu quero que você pegue comigo lá o último versículo, 56. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Quantos meses? Depois voltou para palavras da salvação. Vamos aplaudir essa palavra, irmãos? Meus irmãos, se nós formos pegar os títulos que Nossa Senhora tem, são inúmeros. Se você for pegar a ladainha de Nossa Senhora, são muitos títulos, amém? Ele vai começar Santa Mãe de Deus, depois vai falar também de Maria como Arca da Aliança. Diga para quem está do seu lado, pergunta para ele, para ela: você sabia que Maria é a Arca da Nova Aliança? É ou não é? É ou não é? Meus irmãos, olha que interessante, porque essa comparação de Maria como Arca da Aliança, e é muito importante você prestar atenção nisso, porque, olha só, em Êxodo, não precisa pegar, se você quiser ir anotando todas essas passagens, vai anotando. Em Êxodo, no capítulo 25, a partir do versículo 10 ao 22, Deus vai dar as instruções de como deveria ser confeccionado a Arca da Aliança. E aí Deus dá o direcionamento para Moisés, tanto é que se você pegar em Êxodo 25:10,
você consegue fazer uma arca exatamente idêntica, porque Deus deu até as medidas da arca. E ele vai falar assim: você vai pegar uma madeira de acácia, a arca terá 1,15 m de comprimento, 70 de largura, e ela será revestida de ouro por dentro e por fora, terá uma moldura de ouro. Você pegará uma tampa que vai ser fundida de ouro, em cima da tampa, que é o propiciatório, terá 2 imagens de querubins, 2 imagens de anjo. Deus mandando fazer imagem de anjo, amém? Deus mandou fazer 2 imagens de anjo, colocar em cima da tampa da arca, revestidos de ouro, com as asas para cima e voltado para o centro propiciatório. E aí Deus continua dizendo: terá 4 argolas, uma em cada ponto, 2 de um lado, 2 do outro, argolas fundidas de ouro, 2 varões de acácia, que é um material forte, resistente, por isso que a arca foi feita de acácia. E o varão também será revestido de ouro. E a partir do momento que o varão passar nas argolas, você não vai tocar mais na arca. A arca será transportada pelo varão. Era para tocar na arca? Como que tinha que carregar a arca? Na vara, amém? O que significava então a arca? A arca, meus irmãos, em si mesma, ela não tinha valor, amém? O mais importante da arca era o seu conteúdo, é o que ela trazia dentro de si. Portanto, a arca da aliança, no Antigo Testamento, era o sinal da presença de Deus no meio do povo. Diga para o seu irmão: a arca é o sinal da presença de Deus no meio do povo. Olha aqui para mim, todos queriam estar perto da arca. Mas por quê? Porque a arca abençoava, porque a arca manifestava Deus, porque a arca era um objeto santíssimo, por isso todos queriam estar perto da arca. E aí entenda uma coisa, meu irmão, que a arca, ela não era apenas uma representação ou uma recordação de Deus, mas a arca era verdadeiramente a presença de Deus, amém? E o que é que tinha dentro da arca da aliança? Diga comigo: as tábuas da lei, que eram os 10 mandamentos, amém? Essa era a primeira coisa. Segunda coisa, o maná que foi alimentado o povo. Maná, diga comigo. E o terceiro, a vara de Arão, o cajado de Arão que floresceu, mostrando que ele foi o escolhido da eleição de Deus, amém? Estas 3 coisas dentro da arca da aliança significava a aliança que Deus tinha com o seu povo, amém? Agora olha só, no Antigo Testamento então esta era a arca da antiga aliança. Por isso que na Bíblia você já percebeu que tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E eu pergunto para você, quando termina um e começa o outro? Com quem? Pergunta para o seu irmão aí do lado: quando começa um e termina o outro? Com a chegada de quem? De Jesus Cristo, com a encarnação do Verbo. Porque como que Deus ele vai se tornar Deus conosco? Como Deus vai se tornar Emanuel? Descendo da sua grandeza, como Deus criador de todas as coisas, se encarnando aonde? No ventre da bem-aventurada Virgem Maria. Uma entre todas foi a escolhida. Isaías 7,14: o próprio Deus vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco, meus irmãos. No Antigo Testamento, uma arca da aliança. No Novo Testamento, uma outra arca da aliança. No Antigo Testamento, Deus manda construir uma arca, revestir de ouro por dentro e por fora, para conter o quê? A lei, o maná e a vara de Arão. No Antigo Testamento, esta arca era uma arca indireta. No Novo Testamento, a nova arca, ela é uma arca direta. Porque Maria, assim como a arca revestida de ouro por dentro e por fora, Maria também é pura por dentro e por fora, porque ela trazia consigo Jesus Cristo. E aí olha só,
Jesus Cristo, Ele é muito mais do que as tábuas da lei, porque Ele é a própria lei. Jesus Cristo é muito mais do que o maná, porque Ele é verdadeiro pão vivo, descido do céu. Ele é a própria Eucaristia. Por isso Ele disse: os seus pais comeram o maná no deserto e mesmo assim morreram, mas quem come o meu pão, quem come a minha carne, permanece eternamente. E Jesus é mais do que a vara de Arão, do que o cajado de Arão, porque Ele se apresenta como o verdadeiro bom pastor. Por isso, como o povo do Antigo Testamento queria estar perto da Arca da Aliança, porque ela apresentava, era sinal de Deus, era a presença de Deus. Querido, querida, é meu interesse, é seu interesse, querermos estar na presença de Nossa Senhora, porque ela revela para mim e para você Jesus Cristo. Ela revela Deus para mim e para você. Diga para quem está do seu lado: é seu interesse querer estar perto da mamãe. Quem está entendendo diz amém. Dá uma salva de palmas para Nossa Senhora. Nós viemos nessa noite para alcançar bênção e vitória, sim ou não? Quem quer vitória aqui, levanta a mão e diga: eu! Glória a Deus! Só que você entendeu que caminhando com Maria eu alcanço vitórias de Deus, amém? E olha só, no livro de Josué, no capítulo 3, nós vamos ver que Josué estava indo tocar na promessa que Deus tinha feito para Moisés, uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, a terra prometida. E nesse caminho Moisés morre, Josué assume, e quando ele está chegando para alcançar a terra prometida, e a primeira cidade da terra santa, a terra prometida, era Jericó. E quando ele estava indo para Jericó, tinha o Jordão, e eles precisavam atravessar o Jordão, e eles estavam em combate, eles estavam em guerra, e eles queriam a vitória. Então Deus falou: vão, marchem, mas levem com vocês a arca, porque a arca vai abrir caminho para vocês. E se você ler lá em Josué no capítulo 3, você vai ver que eles passaram o Jordão a pé enxuto, porque a arca ia à frente abrindo caminho. Meu irmão e minha irmã, eu não sei se você tem enfrentado lutas, batalhas na sua vida. Talvez você não tenha saído vitorioso de todas elas, porque você não chamou a presença de Maria, a intercessão dela. Talvez você não pediu para ela ir à frente, porque assim como a Arca da Aliança ia à frente, abrindo o caminho, Maria também vai à frente, abrindo o caminho para mim e para você. Seja na nossa casa, na nossa família, seja no seu matrimônio, seja num projeto seu. Qual é o combate, qual é a luta que você enfrenta? Talvez é um rio que está na frente, é uma muralha. Maria passa à frente, amém? Ela vai abrindo o caminho. É aquilo que a Marina falava semana passada em Cântico, do Cântico 6:10. Quem é essa que avança como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol? Sabe o que é a aurora? A aurora é aquele que sai antes do nascer do sol. A aurora desponta primeiro. Meu irmão, Maria vai primeiro. Quando você chama, ela vem. É que nem o Kiko do Chaves, você já assistiu? Mamãe! Assustou, né? Mamãe! A mamãe vem ou não vem? Avança como a aurora. Meu irmão, nenhuma mãe consegue ouvir o filho gritar e ficar parada. Quando você pede: mamãe, Maria, passa à frente, ela vai passar à frente. E não se preocupe, porque ela é bela como a lua, brilhante como o sol. Quem é o sol? Quem é o sol? Quem é o sol? Diga comigo: Deus. Quem é o sol? Maria é a lua, amém? A lua tem brilho próprio? Não. O brilho da lua vem de quem? Do sol. Você quer ver o brilho de Deus? Olhe para Maria. Você quer ver o brilho de Deus? Olhe para ela.
porque ela não quer honras para ela, ela não quer glória para ela quer apresentar o seu filho amado Jesus. Por isso ela vai dizer: fazei tudo o que ele vos disser. É por isso que na passagem nós vimos Maria indo fazer a visita a Isabel. E meu irmão, quando ela não vai sozinha, ela vai levando Jesus Cristo. Por que aconteceu o Pentecostes na casa de Zacarias? João Batista estremeceu no ventre de Isabel, porque Maria chegou cheia de Deus, cheia do Espírito. O próprio Jesus estava ali. E aí muitas pessoas vão dizer: ah, mas só Jesus salva. É verdade, só Jesus salva, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E São Luís Maria Grimond de Montfort vai dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas Maria é o caminho que leva a Jesus, porque ela conhece profundamente o seu filho. Diga para quem está do seu lado: você quer ter Jesus, meu irmão? A mamãe sabe o caminho. Quer ter vitória na sua vida? Chama a mamãe para ir à frente, meu irmão. Chama a mamãe que ela vai à frente. Tem muralhas na tua vida, porque o povo de Deus, o povo de Israel, estava indo rumo à terra prometida, e quando eles chegaram na primeira cidade para tocar na promessa, uma bendita de uma muralha, e eles desanimaram. Não, sabe por quê? Porque a arca estava com eles. A arca estava com eles. E aí em Josué no capítulo 6, vai anotando aí, Josué no capítulo 6, a partir do versículo 2 a 5, Deus vai dizer assim: vê, Josué, te entreguei Jericó, dareis volta à cidade uma vez, tocando a trombeta, 7 sacerdotes, vocês vão fazer isso 6 vezes, e no 7º dia vocês vão dar 7 vezes a volta, e quando ouvirdes um clamor, vão dar um forte grito, e a muralha desabará. Só que olha só, Deus diz: marche, dê a volta, toca a trombeta, grita, mas leva a arca com vocês, porque a arca lhes dará a vitória. E eles clamaram, eles gritaram, tocaram a trombeta, e a muralha desabou, porque a arca estava à frente. Meu irmão, quais são as muralhas da sua vida? Quais são as muralhas? E muralha é um negócio chato, porque não deixa ninguém entrar e não deixa ninguém sair. E tem gente construindo muralhas e ficando presos nela. Talvez é você, mãe, com o seu filho nas drogas, na prostituição, talvez longe no mundo. Talvez é você vivendo uma enfermidade, uma dificuldade financeira, uma dívida. Talvez a doença, uma deficiência. Talvez a depressão, a síndrome do pânico. Qual é a muralha? Você sabe. Assim como Deus deu a ordem, e Josué caminhou em volta da muralha, e deu o grito, e a muralha desabou pela presença da arca, assim também, se nós orarmos, se nós caminharmos como Deus tem pedido, e pedirmos a intercessão da Virgem Maria, não há muralha física ou espiritual que se manterá de pé, porque Deus é fiel cumpridor, e as muralhas desabarão, amém? Aplauda esse irmão vitorioso, essa irmã vitoriosa, e diga para ele, para ela: toma posse, meu irmão, porque pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, as muralhas estão caindo por terra, amém? Meus irmãos, semana passada, a minha esposa Marina, ela falou para vocês a respeito de Gênesis 3, que a vitória viria pela mulher e a sua descendência. Satanás, colocarei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Você lhe ferirá o calcanhar, mas essa lhe ferirá a cabeça, amém? E aprenda aqui comigo, na cabeça é para matar, amém? A mamãe não está de brincadeira. Diga para quem está do seu lado: a mamãe não está de brincadeira. Ela vai extirpar todo o mal da sua vida, todo o mal, em nome de Jesus, amém? Ela vai. Quem quer vitória, diga eu. Quem quer bênção, diga eu.
Estenda a mão para o seu irmão então e diga: seja abençoado em nome de Jesus, meu irmão. Nós queremos bênçãos. E olha que interessante, porque no livro do profeta Samuel, você pode só ir anotando, 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vamos ver que a Arca da Aliança, ela tinha sido roubada pelos filisteus. E quando os filisteus roubaram a Arca da Aliança, pairou ali por um grande tempo uma tristeza muito grande, porque eles estavam não somente sem a arca, porque a arca representava a presença de Deus, amém? Então se eles perderam a arca, eles tinham perdido o quê? A presença de Deus. Então eles ficaram tristes, e eles conseguiram recuperar a arca. E aí Davi foi buscar a Arca da Aliança, e ele veio todo alegre, cantando, tocando tamborim, o pessoal fazendo um barulho, um grupo de oração. E Deus tinha dado uma ordem. Qual que era a ordem? Não toca na arca, sim ou não? Diga para quem está do seu lado: o povo não obedece mesmo. Diga para quem está do outro lado: parece você, né, meu irmão? Todas as vezes que nós precisamos fazer a coisa certa e não fazemos do jeito que tem que ser feito, do jeito que agrada a Deus, as coisas não terminam bem, não é verdade? Tem que obedecer a Deus. Deus disse: ó, constrói a arca, coloca a quarta argola, a vara, vocês vão carregar na vara a arca, não toca. E o que eles fizeram? Deus sabe de nada, não, quem sabe é nós, ó. Deus sabe até aqui, as coisas estão se modernizando, as coisas estão ficando tudo mais fácil. E aí o que eles fizeram? Pegaram a Arca da Aliança e colocaram num carro de boi, para transportar a arca. E como que tinha que carregar? Na vara. E aí eles colocaram no carro de boi, estava indo levar a arca, Davi dançando, alegre, feliz, o povo tudo fazendo um grupo de oração: louvado seja o meu Senhor, glória a Deus, a arca está aqui, presença de Deus. Aí passou num brejo, a arca tombou, o carro de boi tombou, a arca foi caindo, e aí um homem chamado Osa foi lá e pôs a mão na arca. O que aconteceu com esse homem? Morreu na hora. O grupo de oração parou na hora. Ninguém quis mais saber de louvar, ninguém quis cantar. Davi falou: o quê? Eu vou levar essa arca para minha casa? O homem acabou de morrer aqui, ó, tá duro, espichado aqui, não tem jeito de fazer mais nada. Eu não vou levar essa arca não. E aí Davi vai dizer assim, ó: como virá a arca do Senhor em minha casa? Quem fez uma pergunta parecida com essa? Isabel, lembra que a gente leu? De onde me vem a honra de vir em minha casa? A mãe do meu Senhor. Está vendo como parece? Vai vendo uma semelhança. E aí então vai dizer a palavra de Deus que Davi teve medo. Quando é que nós temos medo? Quando que nós temos medo? Quando que um filho tem medo do pai? Quando ele não obedece. Não obedeceu, por isso que Davi ficou com medo. Então o que ele fez? Eu não quero a Arca da Aliança na minha casa não. Eu vou mandar na casa de Obed-Edom. Vai lá para a casa de Obed-Edom. Diga para o seu irmão que está do seu lado: Obed-Edom. Davi mandou a Arca da Aliança lá para a casa de Obed-Edom. E o texto bíblico vai dizer que a arca ficou lá por 3 meses. Quantos meses Maria ficou na casa de Isabel? Você está entendendo? Como o Antigo Testamento ele confirma o Novo Testamento? Está entendendo, meu irmão? E aí o que aconteceu? Davi mandou a Arca da Aliança lá para a casa de Obed-Edom. E sabe o que aconteceu? A palavra vai dizer lá, você lê depois 2 Samuel, capítulo 6, versículo de 9 a 11. Vai dizer assim que a casa de Obed-Edom e todas as suas coisas foi abundantemente abençoado. Tudo começou a dar certo na casa de Obed-Edom. Tudo foi abençoado abundantemente, tremendamente. E aí sabe o que Davi fez? Vai buscar a Arca da Aliança para mim lá, ué. Busca a Arca da Aliança. Busca a Arca da Aliança, vamos buscar a Arca da Aliança, trazer para minha casa, que eu quero, agora eu quero ela, a arca é bom demais, eu não tenho medo não.
E aí foram buscar a Arca da Aliança, ele veio fazendo festa, se alegrando, tocando. A cada 6 passos que dava, matava um boi. Mais 6 passos, outro boi, churrasco que não acabava mais. E festa. Quando Maria chega e salva Isabel, o que acontece com João Batista? Estremece, amém? De alegria, igual Davi pulava na arca. Assim também João Batista, quando vê Maria, se estremece de alegria pela presença da arca. Meu irmão, minha irmã, você quer ser abençoado? Leva Maria para a tua casa. Chama Nossa Senhora para ir para a tua casa. Receba Maria assim como Obed-Edom recebeu. Porque recebendo Maria, você está sendo obediente. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, em João no capítulo 19, versículo 27, vai dizer assim: mulher, eis aí o teu filho. E depois diz para o filho: filho, eis aí a tua. E como termina? E daquele momento em diante o discípulo a levou para a sua casa. Ele não teve medo de levar Maria para casa. Só que na palavra de Deus, teve um homem que teve medo de receber Maria. Que homem foi esse? Quem foi? Tem muitas pessoas que falam assim: esse negócio de Maria para mim não dá não. Eu não quero não, o negócio é só Jesus. Imagem de Maria, esse negócio eu não quero. É só Jesus. Teve um homem também que não queria receber Maria. José, lembra de José? José, quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida e o filho não era dele, ele repudiou ela no seu coração e pensou em fugir de noite, de madrugada. E aí o anjo apareceu e diz o que para José? José, não temas em receber Maria por sua esposa, porque tudo que foi feito nela é obra do Espírito Santo de Deus. Tudo. E o anjo disse: não temas em receber Maria. Então eu e você também não podemos ter medo de receber Maria na nossa casa. Assim como Obed-Edom não teve medo de receber, assim como o discípulo amado recebeu Maria e levou para casa. Receba Maria hoje na sua casa, na sua vida. Tem um testemunho de Lourdes, em 1928, que uma mãe falava para o seu filho da intercessão da Virgem Maria, dos milagres que aconteciam lá em Lourdes, no santuário, pela intercessão da Virgem. E ela ia levar um menino lá que era paralítico, ele tinha 10 anos. E aí quando eles chegaram lá, o menino cheio de fé, e no período da tarde tinha a bênção com o Santíssimo, e muitas pessoas ali eram abençoadas e recebiam grandes milagres. E aí aquele menino de 10 anos, alimentando no teu coração pela tua mãe, que era muito devota, levou ele até Lourdes. Ele estava lá no momento da tarde com o passeio do Santíssimo na cadeira de roda, e o padre passou com o Santíssimo, parou na frente dele, o menino fez oração em silêncio, pediu que fosse curado, nada aconteceu. O padre deu mais uma volta, na segunda volta parou o menino ali, na presença de Jesus, pedindo milagre pela intercessão de Maria, nada aconteceu, e o menino chorava, e o padre saiu com o Santíssimo, e o menino deu um grito: Jesus, se você não me curar, eu vou contar para sua mãe. Jesus, se você não me curar, eu vou contar para sua mãe. O padre ficou comovido com aquilo, voltou para o Santíssimo, parou na frente do menino, e o menino foi curado imediatamente naquele lugar, ficou em pé. Por isso nós falamos: pede à mãe que o filho atende. Pede à mãe que o filho atende. Maria, essa mamãe que deu para mim, para você, que Jesus deu para nós na cruz. Essa é a mãe que sabe o que é prova, que sabe o que é dor, que é prova maior do que ver o seu filho crucificado na cruz e você ali aos pés, não podendo fazer nada, mas ela estava ali. Maria é essa mãe que, se preciso for, ela vai na boca do fumo, ela vai lá onde está o traficante tirar o filho dela daquele lugar, da boca.
Maria é essa mãe que, se ela precisar entrar dentro de um prostíbulo, tirar o seu filho e sua filha, ela vai. Maria é aquela mãe que, se precisar ir na penitenciária, na cadeia, passar por aquela vergonha, ser despida, de ser investigada, ela vai, porque ela não desiste dos teus filhos. E ela não desiste de você, amado, amada, não desiste da sua casa, da sua família, não desiste do seu casamento. Mas pelo amor de Deus, não tenha Maria simplesmente como uma imagem, como devocionismo, mas faça com que verdadeiramente ela participe da sua vida, intercedendo por você, orando por você. Ela é como aquela rainha que se faz um pedido para o rei e leva uma simples maçã que você tem, mas apresentada por ela é diferente, porque ela é mãe e ela quer nos abençoar. Leve Maria para a tua casa, assim como o discípulo levou, assim como Obed-edom levou, assim como Davi levou, e seja tremendamente abençoado. Receba vitória na sua vida, amém? Feche os seus olhos por um instante. Nós vamos cantar uma canção, e Maria está aqui. Nós temos uma imagem, nós temos algumas irmãs vestidas como Maria, para nos ajudar nessa dinâmica, para facilitar esse entendimento de nos entregar à mãe. Feche seus olhos, escute essa canção. O peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe pra compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraca, ferida, teu olhar me mostra amor. Caminhar até o Calvário com teu filho, te convido a caminhar também comigo. Oh Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Oh Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me